Gravando. Bom dia a todos, é uma satisfação poder estar participando hoje aqui dessa banca, da Amanda Luiza Carniel, que sem sombra de dúvida é uma das nossas principais mestrandas, ela que se destacou bastante durante a realização aí do curso, e isso fica muito bem claro também na qualidade do seu trabalho final. Então nós estamos aqui hoje, agradeço imensamente a participação da professora Daniela, do professor Thomas, do professor André e de todos os convidados que aqui estão nos assistindo. Então hoje nós vamos ter aí a defesa da dissertação, cujo tema é conceito jurídico do termo agente de tratamento de pequeno porte, inserido na resolução CD-ANPD, número 2 de 2022, e impacto jurídico e econômico a eles causados pela LGPD, com base nos julgados do TJ de São Paulo. Bom, Amanda, você terá até 30 minutos para fazer as suas considerações. Na sequência, eu passarei a palavra para os demais professores para que façam aí seus comentários e indagações. Agradeço, Fábio. Eu quero começar agradecendo, né, ao professor Fábio por toda a orientação ao longo desse tempo, todo o apoio, todo o suporte. A Ambra, né, aqui representada pela Leânia, que está nos dando o suporte, mas toda a equipe da Ambra, e principalmente, né, os professores avaliadores, a professora Daniela, o professor André e o professor Thomas, que estão presentes nesse momento. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E eu só peço a gentileza de me avisarem se estão vendo ela, para que a gente consiga dar prosseguimento. E como o professor Fábio falou, né, o tema é o conceito jurídico do termo agente de tratamento de pequeno porte, inserido na resolução CDA-NPD número 2 de 2022, e qual que é o impacto jurídico econômico, né, causado a essas pessoas, a esses agentes de tratamento, com base nos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu vou começar a minha explanação. Eu vou tentar não ser tão prolixa, é um assunto que eu gosto muito, eu falo, né, eu vivo, eu respiro a LGPD, então eu vou tentar não ser tão prolixa, né, e medir aí também a questão para não ser tão objetiva, né? Afinal, vocês todos já leram o trabalho, já estão bem cientes do que se trata, mas é importante tecer algumas considerações. Aqui tem um sumário, só para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem em que pé que a gente está, né, até a gente terminar a explanação. Então, a gente vai passar pela metodologia, justificativa e todos os capítulos que a gente teve, né, dentro do trabalho, até chegar à conclusão. E a gente começa, né, com a metodologia para esse trabalho. O método de abordagem foi o método indutivo, né, saindo ali da resolução CDA-NPD para o conceito de agente de tratamento, dos julgados para o impacto causado. O método de procedimento, né, foi utilizado o método monográfico e comparativo para a gente, né, chegar ali em uma generalização e verificar similitudes. E o método de pesquisa foi utilizado o método teórico e o método empírico, por meio de bibliografia, jurisprudência e os julgados, né, a pesquisa bibliográfica jurisprudencial, tanto de forma quantitativa, né, ali de números, quanto qualitativa. E a justificativa, né, para esse trabalho, para a escolha do tema, veio lá em 2021, quando eu estava, né, ali lendo as notícias, e surgiu essa notícia da Opsblum, que em 2021 foram analisadas 1.265 decisões judiciais envolvendo a LGPD, e foi identificado que cerca de 70% das decisões que trataram ali da matéria trazida pela LGPD não resultaram em condenação. E aí, né, na prática, como advogada e consultora atuante nessa área de privacidade e proteção de dados, a maior dificuldade na atividade foi entender qual foi o motivo, né, que as pequenas empresas, principalmente, não estavam realizando a adequação da LGPD. Se era, né, ali um desconhecimento da lei, se era um pouco caso ali, de fato, com a privacidade e proteção de dados dos titulares, se era inexistência de fiscalização, o custo para realizar a adequação, né, que a gente já adianta aqui, todo mundo sabe que é caro para realizar uma adequação completa, se eles não estão sendo responsabilizados, né? Então, essas perguntas ficaram ali rondando
a minha mente, e aí o intuito do trabalho é descobrir qual que é o impacto jurídico e econômico, né, que a LGPD causa, principalmente essas pequenas empresas. E para a gente conseguir chegar nessa resposta, né, da pergunta da pesquisa, a gente precisa passar por uma série de conceitos, definições que estão ali entre a LGPD, a resolução, as próprias leis, né, complementares, que a gente vai conversar aqui. Então, começando, a LGPD, ela traz alguns conceitos-chave, né, 4 conceitos que eu trouxe lá do artigo 5º, que são principais para a gente conseguir entender, de fato, o assunto do trabalho. A gente começa com o tratamento de dados. Tratamento de dados, né, toda ação realizada pelos agentes de tratamento nos dados pessoais. Então, qualquer verbo que a gente consiga conjugar ali a um dado pessoal vai ser um tratamento. Então, coletar um dado, acessar um dado, excluir um dado, compartilhar um dado, tudo que a gente realiza, todas as atividades que a gente faz, né, com os dados pessoais é considerado um tratamento de dados para a LGPD. E aí, os dados pessoais são, né, todas as informações que são vinculadas a uma pessoa natural. A LGPD, ela traz uma diferenciação, né, entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são todos os dados ali que podem identificar o que tornem o titular identificável. E aí a gente tem como exemplo, né, o CPF, o nome, o telefone, o endereço, enquanto os dados pessoais sensíveis são aqueles dados que podem causar algum tipo de discriminação. Então, que precisa ali de um cuidado, de uma atenção um pouco maior por parte dos agentes de tratamento. O titular de dados, por sua vez, né, é a pessoa física a quem se referem os dados pessoais. Uma pessoa física não é uma pessoa jurídica, o titular. A pessoa jurídica, ela vai se enquadrar ali no agente de tratamento, que, né, pode ser o agente de tratamento uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza esse tratamento. Então, é a pessoa que movimenta, que operaciona ali aquele dado pessoal do titular. Então, esses são os principais conceitos que a gente precisou entender para a gente conseguir seguir, né, ali no trabalho. E para que os agentes de tratamento, né, realizem o tratamento de forma adequada, a LGPD trouxe 10 princípios no seu artigo 6º para que os agentes de tratamento observem, né, e realizando a atividade de acordo com esses princípios, conseguindo seguir eles. Via de regra, o agente de tratamento ele está ali realizando um tratamento adequado dos dados pessoais. Então, a gente tem a finalidade, né, que tem que ser declarada ao titular, tem que ser uma finalidade específica. A adequação, onde os agentes de tratamento, né, precisam atuar de forma adequada à finalidade que foi declarada, não pode tratar de forma diversa a que foi declarada. A necessidade, né, de coletar só os dados realmente necessários para o tratamento, não mais aqueles dados, né, quantos dados, né, a gente conseguir coletar, não pode mais isso, tem que ser apenas os que são necessários para a atividade. O princípio do livre acesso, e o nosso titular, ele tem, né, o direito e é garantido a ele o livre acesso aos dados pessoais que a gente realiza o tratamento e o livre acesso também ao agente de tratamento, né, por meio do encarregado de proteção de dados. A garantia da qualidade dos dados, que aí entra um pouco da segurança da informação, né? Então, a disponibilidade, integridade, confidencialidade, os dados devem, né, manter ali a confidencialidade, o sigilo, devem estar disponíveis para quem precisa acessá-los e íntegros, né, sem acessos não autorizados, sem alterações não solicitadas. Então, tem que garantir a qualidade. A transparência, né, ao titular de que o tratamento de dados é realizado de forma adequada. Essa transparência ela vem principalmente nas políticas de privacidade, né, dos agentes de tratamento. Tem um exemplo, né, grande de transparência, onde tem toda a exemplificação, toda a descrição de como é realizado o tratamento de dados. A segurança, quando a gente fala de segurança, pensa muito ali no meio digital, né, mas não é somente no meio digital, é também no meio digital, o meio físico também precisa de uma segurança. Então, estabelecer mecanismos e salvaguardas ali de segurança aptos, né, a proteger esses dados de danos, de incidentes ali, acessos não autorizados. A atuação de forma preventiva é um princípio também, então a prevenção, né, os agentes de tratamento precisam ali atuar de forma a prevenir que o incidente aconteça e não esperar que ele aconteça e depois atuar.
a não discriminação, não só dos dados pessoais sensíveis, que são passíveis de discriminação, mas de todos os dados pessoais, né? Não pode ter discriminação acerca dos dados dos titulares. E o último princípio, né, que é a responsabilização e prestação de contas, diz que os agentes de tratamento precisam se responsabilizar caso aconteça algum incidente de segurança e prestar contas. Então, como aconteceu, como foi identificado, o que foi feito. Então, toda essa responsabilização não dá mais para varrer para baixo do tapete e esperar que ninguém, né, descubra o que aconteceu. Precisa levantar a mãozinha e falar, olha, nós sofremos um incidente de segurança, aconteceu dessa forma e nós estamos tomando tais medidas para que seja, né, mitigado ou eliminado esse dano. E aí, a LGPD traz também as responsabilidades e sanções dos agentes de tratamento. O Programa de Governança em Privacidade é a primeira atividade, né, que quando os agentes de tratamento entram nesse universo de adequação LGPD, eles se deparam, que é a adequação, né, fazer a adequação de todos os princípios. Então, o programa ele vai realizar o mapeamento, o inventário de dados, onde vai ali definir a finalidade, as bases legais e todos os quesitos ali, né, de como é realizado esse tratamento. Então, mapeamento, inventário, a análise, né, dos gaps ali de possíveis situações ali em que pode ocorrer algum incidente de segurança, o monitoramento desses riscos, a parte de treinamento da equipe, né? Toda essa parte ali está voltada para o programa de governança em privacidade, para que a empresa se adeque, se organize, voltada para a privacidade, tenha esse olhar para a privacidade e proteção de dados. As sanções previstas no artigo 52 da LGPD, né, que são aplicadas pela ANPD, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vão ali desde a advertência, a multa simples de 2%, a multa diária, a suspensão, né, ali do banco de dados, até a suspensão e o encerramento das atividades. Todas essas são sanções previstas na LGPD, que a ANPD, a Autoridade Nacional, pode aplicar. Fora, né, as sanções administrativas, tem as sanções judiciais também. Os titulares que foram lesados ali, né, podem entrar com ações judiciais na esfera civil, aonde tem a responsabilidade do agente de tratamento, né? E nesse ponto da responsabilidade tem divergência na doutrina acerca de qual é a responsabilidade aplicada para a LGPD, né? Se é a responsabilidade objetiva, a subjetiva ou a responsabilidade proativa, que é uma nova vertente, né, que surgiu aí para a LGPD. Responsabilidade objetiva, ela traz, né, que por conta da emenda constitucional 115, que trouxe o direito à privacidade como um artigo fundamental previsto no artigo 5º da LGPD, seria uma responsabilidade ali, né, de dano in re ipsa, então a responsabilidade objetiva, independente de culpa, tem que ter a responsabilização. A vertente subjetiva, por sua vez, traz que precisa ter a comprovação do dano, né? Até porque dentro da LGPD tem várias normas ali, várias regras que precisam ser seguidas, e caso, né, ainda assim, seguindo todas as medidas, cause o dano, vai ter essa responsabilização. E o que fortalece ali, né, a vertente da responsabilidade subjetiva é o fato de que no anteprojeto da LGPD tinha-se o termo específico, né, de que a responsabilidade seria objetiva e foi suprimido, foi retirado. Então, por esse motivo, por essa retirada, entende-se, né, quem segue a vertente da subjetiva defende principalmente nesse ponto. A vertente proativa, por sua vez, né, que é uma nova vertente que surgiu aí para a LGPD, diz que os agentes de tratamento precisam atuar de forma proativa, de forma a prevenir, a evitar que os danos aconteçam, porém, caso não seja suficiente, caso esse dano venha a acontecer, ele responde. Então, essas são as responsabilidades, né? Ainda não tem um consenso, a doutrina ela é bem variada, porém, independente de qual seja o método de responsabilidade adotado, vai ter, né, essa responsabilização. E aí, entrando no agente de tratamento de pequeno porte, de fato, né, ele vem ali com a resolução CDA-NPD número 2, trazendo flexibilizações das obrigações para essas figuras, justamente pelo seu pequeno porte ali, né,
por serem menores, por não terem tantas condições financeiras, traz uma flexibilização de obrigações, e essas flexibilizações se deram ali na forma de registro de atividades, que a ANPD já disponibilizou o modelo de registro de atividades, a flexibilização na comunicação dos incidentes, né, que junta ali com prazo diferenciado, trazendo um prazo maior para que o agente de tratamento, né, consiga fazer essa comunicação, e a indicação do encarregado, sendo facultativo para o agente de tratamento de pequeno porte indicar o encarregado. Então, tiveram 4 flexibilizações, né, previstas ali na resolução para os agentes de tratamento de pequeno porte. Mas aí, quem são os agentes de tratamento de pequeno porte, né? A resolução CDA-NPD número 2 de 2022 traz que são agentes de tratamento de pequeno porte as microempresas, as empresas de pequeno porte e as startups, desde que não realizem tratamento de alto risco. Ela traz no artigo 4º, né, o que é esse tratamento de alto risco, sendo um tratamento em larga escala, que realize ali, que realize o tratamento com tecnologias emergentes, que tenha um amplo acesso, né, em um lugar com um grande número de pessoas, ou que seja ali de crianças ou idosos, crianças, adolescentes ou idosos, são tratamentos de alto risco. E aí, né, trazendo um pouco mais para a gente destrinchar melhor esses conceitos, a gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, que traz a definição, né, microempresa é as empresas que têm receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil, enquanto a empresa de pequeno porte tem a receita bruta anual superior a 360 mil, igual ou inferior a 4.800.000. E dentro, né, dessas microempresas e empresas de pequeno porte podem ser consideradas a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade limitada unipessoal, que anteriormente era a EIRELI, inclusive, né, na lei complementar ainda consta o termo da EIRELI, e os microempreendedores individuais. A startup, por sua vez, está na Lei Complementar 182 de 2021 e diz que é considerada startup aquelas empresas que têm receita bruta anual até 16 milhões, 10 anos de inscrição de CNPJ e podem estar ali, né, dentro, sendo consideradas startups, a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade cooperativa, que não estava ali como ME ou EPP, a sociedade limitada unipessoal e os microempreendedores individuais. E aí, né, tendo todo esse conceito de o que é tratamento, o que são os dados pessoais, quem são os agentes de tratamento, quais foram as flexibilizações, né, ali, quem são os agentes de tratamento de pequeno porte e quem são, né, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as startups, a gente fez um estudo ali, uma análise de julgados, aonde vem a aplicação prática, né, desse estudo. A gente analisou 2020 acórdãos e ementas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do ano de 2018, que foi quando surgiu ali, né, a LGPD, inclusive 14 de agosto de 2018. Esse ano a LGPD fez 6 anos. E aí nós analisamos o tipo de processo, o número dos autos, o nome da parte, a data de julgamento, se a LGPD é objeto da ação ou é apenas mencionado, se é microempresa, empresa de pequeno porte ou startup. E a gente incluiu aqui também as pessoas físicas, porque as pessoas físicas ali, né, na resolução da NPD também são agentes de tratamento de pequeno porte, se é agente de tratamento de pequeno porte e se teve condenação ou não e o valor. Então, todos esses foram os critérios analisados, tabelados ali no Excel, na planilha, para a gente fazer a análise. E aí, a gente chega, né, em alguns gráficos, em algumas informações. De 2020, ementas e acórdãos analisados, 1.004 tem a LGPD como objeto da ação. Então, 49,7% são referentes à LGPD, enquanto 50,3% apenas mencionam a LGPD. Né? Então, tem uma menção à LGPD, mas não é o objeto que está sendo analisado, que está sendo julgado pelo tribunal. Desses 1.004 julgados que são LGPD, apenas 31, né, foram agentes de tratamento de pequeno porte. Então, 3,1% desses 1.004 julgados são agentes de tratamento de pequeno porte, enquanto 96,9%
desses julgados que são LGPD são referentes a médias e grandes empresas. Desses 1.004 julgados que são da LGPD também, a gente teve 209 processos julgados que tiveram condenações. Então, tem 20,9% de condenação, enquanto 79,1% desses julgados que envolvem LGPD não tiveram condenação alguma. E desses 209, o valor médio das condenações se deu em R$ 11.973,90. E aí, desses 209 condenações em processos da LGPD, 17 foram em agentes de tratamento de pequeno porte. Então, 91,9% das condenações se deram para médias e grandes empresas e apenas 8,1% das condenações foram, de fato, para agentes de tratamento de pequeno porte. E aí, fazendo esses 31 julgados envolvendo agente de tratamento de pequeno porte, 17 teve condenação, então a gente tem que 54,8% dos julgados que envolvem agentes de tratamento de pequeno porte são condenados, enquanto 45,2% não tem condenação. Então, embora a condenação de todos os julgados envolvendo LGPD seja menor do que as não condenações, quando a gente joga aqui para a visualização dos agentes de tratamento de pequeno porte, a maior parte dos agentes de tratamento de pequeno porte tiveram uma condenação porque tiveram alguma dificuldade ou algo ali que não foi atendido da LGPD. Aí tem um overview dos processos envolvendo LGPD por ano. 2020 muito tímido, começou ali um ou outro processo, a gente tem 8 processos que foram ali em 2020. 2021 cresceu um pouco mais, 2022. 2023 teve um boom de 500 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo analisados envolvendo a LGPD. E 2024 está parcial, porque a gente analisou ali só até a metade do ano, mas a gente já vê ali que 2024 tem mais da metade do que 2022, mas está bem aquém da metade de 2023. Então, teve um boom ali em 2023, a gente acredita, pelo que foi visto ali nos estudos, que não foram todos ali condenados, então diminuiu um pouco esses processos, essa tentativa ali de condenações de danos morais acerca da LGPD. E aí a gente chega na conclusão, que tem um primeiro impacto financeiro para os agentes de tratamento de pequeno porte, porque tem muitos gastos para atender todas as responsabilidades que são atribuídas pela LGPD, seja gasto de tempo, gasto com pessoas ou gasto em dinheiro, em pecúnia mesmo, até porque para cumprir ali todos os princípios, fazer toda a gestão ali da política, da questão de adequar a empresa à privacidade, precisa de pessoa, de tempo, de sistema, de consultoria, então tem muita questão ali que precisa atender e tem pouca flexibilização, embora tenha tido flexibilização ali na resolução 2 de 2022, é pouca flexibilização perto de tudo que precisa ser feito. E o segundo impacto é um impacto ali voltado para o lado jurídico, porque tem critérios subjetivos no conceito de agente de tratamento de pequeno porte, Então, o que é larga escala, o que são tecnologias inovadoras, o que são ali alguns critérios que eles são subjetivos. Então, tem entendimentos diferentes entre o consultor que está prestando a consultoria, a própria ANPD e os magistrados que estão ali fazendo as condenações ou as não condenações e atuando ali no dia a dia nos julgados. Então, traz uma insegurança jurídica pela questão da subjetividade desse conceito. Embora a gente tenha diversos critérios objetivos, ali que é o tempo de empresa, o valor ali da receita anual, tem o critério de alto risco, de larga escala, de tecnologia emergente ou inovadora, que carece ali de mais resoluções e orientações por parte da ANPD. Porque o que para uma pessoa ou para uma empresa pode ser uma tecnologia emergente, para outra já não é mais. Então, tem um critério subjetivo muito grande aí, que fica a crivo de quem está analisando, fazer esse enquadramento ou não. Além disso, com o conceito de startup
de ser, né, a tecnologia disruptiva, algo emergente, e, né, um tratamento de alto risco envolver a tecnologia emergente ou inovadora, então, via de regra, uma startup nunca será um agente de tratamento de pequeno porte, embora esteja enquadrado nesse rol. Então, tem a fragilidade e a incerteza nesse enquadramento ali do conceito. Em contrapartida, né, as condenações se dão majoritariamente para empresas de médio e grande porte. A gente viu ali, né, na análise que 91,9% das condenações se deram para empresas de médio e grande porte. Então, a gente chega, né, aqui que o conceito jurídico do termo agente de tratamento de pequeno porte, portanto, ainda possui muita subjetividade e é passível de interpretações dúbias, causando insegurança quanto à definição, podendo haver divergência entre o entendimento do agente de tratamento de pequeno porte e da NPD ou do magistrado, bem como custo elevado para a adequação dos pontos necessários, com a possibilidade ainda de ser condenado na esfera civil ou administrativa. Então, esse foi um overview do meu trabalho. Eu agradeço, né, a presença de vocês. Espero não ter sido tão prolixa e também não ter atropelado. E passo para o professor Fábio. Muito obrigado, Amanda. Parabéns aí pela sua apresentação. Sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Daniela para que faça suas considerações. Bom dia a todos, muito obrigada. Cumprimento todos os professores, professor orientador, cumprimento a nossa candidata Amanda, a qual também parabenizo, tanto pelo trabalho, pela apresentação. É uma alegria estar aqui novamente, eu já tinha participado, né, da banca de qualificação, então é muito bom poder ver a evolução do trabalho, como ele se desenvolveu até agora, e de uma forma muito satisfatória, na verdade, porque tu conseguiu concluir, conseguiu evoluir, fez as alterações, os recortes devidos, né? Então isso é digno de ser registrado. Da minha parte, mais do que contribuir nesse momento, é mais fazer perguntas, né, referentes ao próprio trabalho. E eu queria saber, na tua opinião, né, o que que você acha que se as medidas de flexibilização ou eventual tentativas de compatibilidade, né, dos programas de compliance ou de exigências desses agentes de pequeno porte, se eles deveriam ou eles impactam ou não nas decisões judiciais, ou se eles ficam apenas, né, no âmbito administrativo e no eventual análise quando da aplicações de sanções administrativas. Ou seja, será que estar enquadrado nessa categoria faz alguma diferença quando as questões são levadas até o judiciário? E se tu deveria. Primeiro, né? Se são ou não considerados enfim, essas flexibilidades, né, para os agentes de pequeno porte que são feitas, né, que são possibilitadas pela lei e que depois são complementadas pela NPD, e se elas fazem ou não diferença nas indenizações e se, na tua opinião, isso deveria ser levado em consideração nas decisões, né? Se a partir dessa tua análise, né, desse levantamento ali das jurisprudências, me parece também ali, né, do que tu colocou no teu trabalho, eu não sei se isso realmente é levado em consideração, né, para ver se primeiro, né, se é levado em consideração e se deveria ou como poderia isso ser levado em consideração quando as questões, né, são de fato judicializadas. Então é isso, basicamente queria te ouvir e parabéns, né, pelo trabalho. Muito obrigada, professora Daniela. Muito bom tê-la novamente aqui. As considerações feitas na qualificação foram de grande importância para aprimorar o trabalho. E, assim, as medidas de flexibilização para os agentes de pequeno porte, embora elas existam, como, né, aqui do outro lado, como consultora, eu sempre recomendo fazer completo, justamente pela incerteza de quem está do outro lado como vai entender a empresa. E são coisas tão pequenas que foram flexibilizadas que não impacta financeiramente para a empresa. Então, a identificação de um encarregado, né, é nomear uma pessoa, geralmente quem já está ali, quem sabe
do dia a dia, do trabalho, para que consiga responder às demandas dos titulares, e é inserir nos canais oficiais. Então, assim, não tem um custo elevado para a empresa indicar um encarregado de proteção de dados. É até bom para a empresa, né, que tenha ali, tanto para os parceiros, quanto para os clientes, quanto para a NPD, que essa pessoa consiga ali ter um contato facilitado, né, entender de fato quais são as demandas. A flexibilização também no registro se deu assim de forma muito fraca, porque o registro ele precisa existir, mas alguns pontos apenas foram retirados. E a questão do prazo também, né? O que mais impacta ali é o prazo em si, né? Que sim, é importante ter um prazo maior, porque muitas vezes essas pequenas empresas não têm a estrutura que uma grande empresa tem, então vai demorar um tempo maior para conseguir, né, fazer toda a questão de identificar para atender as demandas ali e identificar qual foi o incidente, fazer o relatório e fazer essa divulgação. Então, algumas medidas, né, principalmente a questão do prazo, eu vejo como válida, as outras nem tanto. Nas decisões judiciais, não teve ali nenhuma influência nos julgados, foi de fato o que foi verificado nos julgados que influenciou foi o tamanho do dano, né? Se teve dano, se não teve dano, isso sim influenciou nas decisões. A questão da flexibilização, né? Se é feito ou se não é feito, ele impacta ali de forma administrativa para a ANPD, na fiscalização da ANPD. E a ANPD, ela tem fiscalizado, de certa forma, vem ali muito timidamente fiscalizando, mas a primeira fiscalização, né, que a gente teve da ANPD foi uma fiscalização em uma microempresa, empresa de pequeno porte, embora seja ali de telefonia, de comunicação, foi em uma empresa que se enquadra ali, né, como civilmente falando, né, uma microempresa, empresa de pequeno porte, e ela teve a sanção da ANPD porque ela não indicou quem era o encarregado de proteção de dados. Então, teve ali, né, administrativamente uma sanção, judicialmente, ali a maior parte dos julgados, das condenações se deram em questão de dano efetivo, né, de vazamento de dado ou de compartilhamento indevido. Então, a questão de indicação de encarregado não apareceu, pelo menos, né, ali nas decisões que eu verifiquei de São Paulo. E se, né, na minha opinião, se deve ser levado em consideração nas condenações judiciais, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre. Assim, justamente pelo fato de que para os meus clientes, né, para quem eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre indico fazer de forma completa, justamente pelo fato de não saber quem está do outro lado. Então, né, como não teve ainda, eu não visualizei no judicial essa questão, né, ali ter alguma condenação pela não indicação de encarregado ou pela, né, ali demorou mais o prazo para fazer a informação, de fato, eu não, como não teve, não tem muito como ter uma opinião formada sobre. Mas administrativamente teve sim sanções pelo não cumprimento ali, né, com algumas dessas medidas. Não sei se era algo nesse sentido que a professora estava esperando ou se eu fui para outra. Não, eu achei muito relevante. Na verdade, a gente tem uma dificuldade, né, com relação não só os agentes de pequeno porte, mas o compliance em geral, né, com outras normativas, quando a gente trata, né, dessas empresas de pequeno porte e outras microempresas, né, porque a partir do momento que tu flexibiliza, mas às vezes tu, né, primeiro que tu vai flexibilizar coisas que são laterais e que nem são substanciais, né? E num segundo momento, quando, por exemplo, nos casos das ações judiciais, a maioria dos casos se referem a danos, né? A danos sofridos por titulares. Então, o porte da empresa é irrelevante para a questão da quantificação do dano ou até para a qualificação se ocorreu ou não um ato ilícito. Então, na verdade, né?
assim, me parece, né, que à luz dessa interpretação ali das jurisprudências, o porte da empresa, ele é, e ser ou não um agente de tratamento de pequeno porte, ele é insignificante, assim, em última análise, não vai fazer tanta diferença, né? Mas a não ser que fosse um ato ilícito que fosse decorrente de algum daqueles critérios que foram dispensados, e aí poderia afirmar que não houve, né, um ato ilícito porque ela sequer talvez seria necessário realizar aquela conduta, enfim, não sei. Mas, enfim, parabéns pelo trabalho, né? Era realmente, queria mais, era mesmo te ouvir. Então, por hora, eu tô satisfeita, deixar os outros professores também contribuírem, inclusive também, né? Acho que é o professor André, que também não estava presente na qualificação, pode trazer outras perspectivas que nós já conhecemos do trabalho. Então, parabéns, Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço. É só por amor ao debate. Se a gente for pensar no dano moral, aí me parece que a empresa de pequeno porte, né, enfim, o enquadramento dele seria relevante. Aqui pese que os advogados não costumam fazer esse tipo de defesa, mas a gente sempre esquece que o inciso 9º do artigo 170 da Constituição determina, né, como um princípio da ordem econômica, dar um tratamento diferenciado. Mas, de fato, não é muito comum a gente ver isso em defesas, né? Até mesmo porque a gente sabe que o dano moral, o julgador ele imagina o valor e coloca lá, então ele não faz uma análise criteriosa que nem deveria ser feita. Bom, trazendo essa contribuição, eu passo a palavra ao professor Thomas para que faça suas considerações. Bom dia a todos. Me ouvindo? Eu agradeço imensamente o convite formulado aí pelo professor Fábio Brasilino, a quem assim, tem um respeito significativo. A gente já tem aí, vamos dizer assim, um bom tempo aí de contato, de convivência, em direito empresarial, ou seja, vamos dizer assim, os adoradores do direito empresarial, ou seja, análise aí, geralmente. Me alegra em saber sempre que a Amanda acabou traçando esse viés, ou seja, direcionou a sua profissão para o direito empresarial e também para o direito, digital, que são as duas áreas aí que eu tenho atuação, eu tenho, então, vamos dizer assim, interesse maior. E a professora Daniela tocou num assunto logo no início muito importante. A banca de qualificação ela serve para, de fato, aprimorar o trabalho, fazer contribuições. E como é prazeroso ver quando a aluna, quando a mestranda acolhe, analisa, pondera junto com o seu orientador, ou seja, dá efetividade àquele momento. Porque eu peguei aqui as minhas anotações da banca de qualificação. E muitas das anotações que eu fiz, eu coloquei algumas que a professora Daniela havia feito. E para poder analisar se de fato isso foi ponderado, não foi ponderado, ou seja, o que foi aí agregado ao longo do trabalho. E eu percebo assim, que desde da pergunta que nós tínhamos lá no primeiro momento, que foi refeito como afirmação, a retirada do TJ de São Paulo, Paraná, ou seja, aquela ideia de Sul e agora fixar em São Paulo, a análise dos gráficos, então assim, trazer os gráficos, é um aspecto visual que no direito nós não somos muito habituados a trabalhar. Então, tudo isso, Amanda, contribuiu para o seu trabalho, tenha certeza. Não é porque não é jogar, vamos dizer assim, confete em nós mesmos, assim como... Mas nós estávamos ali tentando ajudar, é uma nova perspectiva, é o que a doutora Daniela mencionou. É uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, ou seja, são pessoas, às vezes, de fora, querendo contribuir. E isso, sem dúvida nenhuma, com o tempo a gente escreve, a gente acaba ficando viciado na nossa escrita. A gente tem coisa que a gente acha que não precisa escrever. Por quê? Porque subentende, é natural. Mas eu tenho algumas ponderações aqui que eu gostaria de fazer com você. A primeira, eu coloquei aqui. Geralmente agradecimento, você colocou agradecimento dedicatória, tudo junto, então um texto só. E geralmente agradecimentos são de cunho acadêmico. Então, eu faço agradecimento para quem contribuiu de fato com o meu trabalho. Meu orientador, a pessoa que ajudou você a realizar lá o código, o script no Python,
para poder fazer a padronização, para quem eventualmente tabulou com você os dados, ou seja, essa pessoa tem um agradecimento acadêmico. E a dedicatória, ela estende aí familiares, amigos, né? Geralmente essa é a recomendação. Sei que é diferente quando você pensa, por exemplo, em familiares mais próximos, filho e tudo mais, porque tem uma ausência, tem um sentimento ainda maior. Então, se pudesse colocar em todas as páginas e no rodapé junto, colocaria, né? Dedico a mais, né? O ideal é fazer essa separação. As palavras-chave que você colocou lá no seu resumo, geralmente, qual que é a importância da palavra-chave? A palavra-chave serve para você cadastrar os sistemas de busca. Então, geralmente, as instituições de ensino fazem uso da palavra-chave para esse cadastro. E quando elas repetem as palavras que já estão no seu título, ela fica inócua. Ela não tem efetividade. Então, eu sempre recomendo, olha, use palavras diferentes para poder, vamos dizer assim, né, de fato, otimizar aí, né, os canais de busca, ou seja, né, quando for cadastrado. No seu resumo, cita a pesquisa empírica. Na verdade, assim, e aí menciona, né, a pesquisa empírica como uma das premissas aí de análise. Só que você faz uma inversão na frase e você coloca lá que há pesquisa bibliográfica e também empírica, dando a impressão de que a empírica vem depois da bibliográfica. E geralmente ela é o início. Você analisou e você, como consultora de dados, advogado de direito digital, você visualizou essa necessidade. Então, ou seja, não foi à toa, né, esse olhar seu. O que mais? Também acho que você deveria agregar aí na sua metodologia a questão da pesquisa exploratória. Você, de fato, fez uma pesquisa exploratória nos documentos, né, nos julgados, e também na base de dados lá do TJ de São Paulo. Então, você acabou, né, explorando casos concretos, trouxe aí análise sobre eles. Então, isso, né, tem que ser mencionado porque foi realizado de fato. Há um pequeno problema de formatação no início dos capítulos, e eles estão sendo jogados aí com 9 centímetros a mais, pelo menos no arquivo que eu recebi. Então, isso aí é só dar uma deletada ali, acho que na hora de salvar e mandar, teve esse problema. Assim como na folha 7, a lista de gráficos está sem padronização também. Deixa eu pegar aqui. Na folha, na introdução, eu devo ter mencionado para você isso, eu sempre deixo a critério do orientador. Acho que é o orientador que dá a última palavra junto com o mestrando, mas geralmente não se usa citação. Tem algumas instituições que recomendam, por exemplo, a PUC de São Paulo, né, eles até recomendam que em alguns momentos você traga, né, essa citação como verdadeira justificativa para o tema. Eu não sei a posição da AMBRA e do seu orientador. Se, né, ele concordar, não tem qualquer prejuízo nisso. Na folhas 14, você citou um ápode do Bruno... Não, eu ia falar Bruno Pioni, não. Do Rony Weinhoff, e é uma obra fácil até de localização. Então, daria para buscar essa obra, tá? Na entrega final, às vezes vale a pena. E o que eu senti falta, né? Eu senti que você agregou a questão do gráfico, e isso foi importante, mas nas folhas 60 a 64, você tem 6 gráficos e não existe uma página de análise por gráfico. Então, eu entendo aqui que você poderia trazer mais elementos. Né? Então, você poderia fazer, por exemplo, uma análise e trazer doutrinadores que fundamentam aquela análise. Por exemplo, vou dar uma situação aqui. Cadê? De 2022, e até você apresentou isso na sua apresentação. De 2022 a 2023, houve um aumento de 269 casos para 502. E aí, no meu olhar ali para o gráfico, e eu já fui na sua análise na sequência, procurar por quê? Por que aumentou tanto? Ou seja, quais são as razões, ainda que hipotéticas, para esse aumento? O que levou a esse aumento? Então, houve, vamos dizer assim, um sentimento de indagação, tá? Em relação a isso. E no tópico 3.2, tá? Você tem ali caso concreto, no singular. Eu entendo que seria interessante substituir por casuística em proteção de dados, ou casos concretos, porque você trouxe menção de 31 casos. E aí está no plural, então seria, né, ou seja, foi uma
vamos dizer, ponderação aí coletiva, acho que deveria fazer uma adequação. E aí passo as perguntas de fato, né? Vamos lá. Na introdução, você trouxe uma afirmação que eu sei, né? Você tem a compreensão, mas às vezes dá margem para outras interpretações. Está lá. Desde 2018, os titulares de dados pessoais podem demandar na esfera civil os seus direitos. E aí eu me pergunto, e antes? Ou seja, antes não poderiam reclamar sobre direitos, né, violados da proteção de dados? E aí essa é a primeira pergunta. Você quer anotar as perguntas, Amanda? E aí eu vou... Você? Então, né, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Vamos lá. Cadê aqui? Nas folhas 36, você abre ali, né, o tópico de programa de governança e privacidade. Tá? E aí você coloca identificar qual a maturidade inicial da organização. E geralmente nessa busca de evidências, nós que trabalhamos com consultoria de proteção de dados, nós fazemos questionários, nós fazemos entrevistas, e aí a minha pergunta e se nessa busca de evidências existir deliberadamente mentiras? Ou seja, a empresa tentar esconder algumas informações, né, para reduzir custos, para burlar o programa de fato. O que poderia ser feito pelo consultor? Ou seja, o que o consultor consegue fazer para identificar que houve mentiras ou inadequações e o que ele pode fazer em relação a isso? Tá? Porque é uma assunção de risco do próprio empresário. Ou seja, ele exigir que os funcionários mintam, ou seja, vai trazer uma consequência negativa para ele mesmo. Nas folhas 41, você menciona sobre a emenda 115 de 2022. E aí você coloca, né, sobre o direito, né, foi elevado à categoria constitucional, né? E aí eu pergunto, antes não era considerado proteção de dados direito fundamental? Então, né, pergunta de 2022, antes de 2022, ele não era considerado direito fundamental? Ou em outras palavras, quando ele passou a ser reconhecido proteção de dados como direitos fundamentais, tá? Ainda que não no plano formal. Nas folhas 42, há menção acerca de vazamento, deve ser aplicado responsabilidade civil objetiva, né? E aí você faz uma crítica, você traz a decisão do STJ, na sua apresentação você ponderou muito em relação aí à responsabilidade, né, proativa, né, e não reativa. E aí eu fiquei assim, eu deixei, né, fiz duas perguntas e me ponderou muito sobre o princípio da responsabilidade, que você explicou aqui. E aí, deste modo, fazendo uma ponderação, tal qual, e essa pergunta a gente acabou de certa maneira conversando na qualificação. Da forma que o STJ acabou se posicionando, isso não viola o princípio da responsabilidade, ou seja, ele não entra em confronto direto com essa ideia de responsabilizar os causadores por danos, né? E aí, pegando para o direito empresarial, né, eu não tenho como não lembrar do artigo 931, né, essa mesma ideia. Ressalvado, o 931 do Código Civil traz, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. E aí? Então, me parece que a ideia é cada vez mais ter uma responsabilidade objetiva, ou seja, independente aí de aferição de culpa ou não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse item. E na sua apresentação, você mencionou sobre a multa. Você colocou assim, a multa, em muitos casos, é sempre de 2%. Né? E não sei se, acho que na hora da apresentação, ou eu escutei equivocadamente, mas eu queria saber exatamente, das sanções previstas, a multa é sempre de 2%? Como ela é calculada com base na Lei Geral de Proteção de Dados? E nós também temos, em algumas notas de rodapé, você menciona pseudonimização de nome. E eu queria, sobre a análise do artigo 12, você me respondesse se a pseudonimização possibilita uma proteção de dados, ainda que não efetiva, mas que possibilita,
né, uma proteção de dado e o que seria mais adequado nesses casos. Ok? Eu acho que, assim, né, e essa última, eu só vou fazer por conta, mas se você não, né, eu deixo até assim, se você não quiser responder, não tem problema. Mas a professora Daniela fez uma pergunta sobre flexibilização e você mencionou sobre o custo, né, não ser tão elevado, né? E a professora até complementou que são situações muitas vezes periféricas, ou seja, elas são de grande importância quando há flexibilização. E eu fiquei pensando, né, que recentemente a NPD acabou se posicionando em relação ao encarregado de dados como novo guia orientativo. Eu já acho que o primeiro guia orientativo não deu tantas orientações assim, ou seja, esclareceu, né, muito pouco, mas eu fiquei pensando em relação ao encarregado de dados, sobre o guia orientativo do encarregado de dados. Se não me engano, inclusive, você foi para Brasília, né, no evento, e lá foi tratado sobre a questão do conflito de interesses. E eu pergunto para você, e aí como, né, não possibilitar conflito de interesses em uma estrutura enxuta, numa estrutura, vamos dizer assim, reduzida, em que, de fato, a maioria das vezes o encarregado, ele vai ser uma pessoa que tem posto de gerência, que é posto de coordenação. Então, como evitar esse conflito de interesse em uma estrutura, né, de agente de tratamento de pequeno porte? E eu, né, por hora, diz a professora Daniela, estou satisfeito também. Gostei muito do trabalho, achei que foi assim, né, um trabalho que eu espero, eu quero que seja finalizado a banca logo para poder citá-lo, né? Eu dei uma aula recentemente no curso de informática aqui da Universidade Estadual de Maringá, e eu falei, pessoal, eu não posso, né, trazer o trabalho, eu não posso. Eu falei, mas tem um trabalho que está abordando isso, ou seja, já fiz a leitura e trouxe exatamente, né, algumas informações importantes. Nem relevei os dados, né, nem falei nada dos dados ainda, porque ficou, sabe aquele, eu quero saber mais? Então eu deixei com vontade para aquele ler depois. Mas agradeço ao professor Fábio, agradeço a professora Amanda, já estendendo aí, né, para a profissão, e estou satisfeito por hora. Eu agradeço as ponderações, Thomas, sempre muito pertinentes, assim como na qualificação. Eu anotei todas aqui para sentar depois com o Fábio, a gente ver como que a gente consegue melhorar ainda mais esse trabalho. Vamos começar a resposta das perguntas. A primeira foi a da afirmação, né, que eu fiz lá na introdução, que desde 2018 podem ser demandados na esfera civil os direitos. Você questionou antes. Antes, claro, que poderiam ser demandados, mas eles tinham outros fundamentos, né? Era o direito da imagem, da questão da vida privada, eram outros fundamentos utilizados, e eles, né, ali tentavam, na questão de analogia, né, fazer essa aplicação, mas a afirmação foi, de fato, ali a demandar na esfera civil os direitos com fundamento na LGPD. Então, ali, artigo tal da LGPD. Então, desde 2018, né, que surgiram ali a legislação, que vieram os artigos da LGPD, seria nesse sentido, né, de fundamentar com base na LGPD e não em outros artigos ali que poderiam dar algo parecido. A questão do programa de governança, né, da análise de maturidade, os questionamentos e a busca de evidências. Óbvio que a gente tem uma primeira conversa, a gente faz uma entrevista, mas a busca de evidências é justamente, né, para que a gente tente mitigar e minimizar a possibilidade de inverdades, não vou nem falar mentira. Às vezes a pessoa não está nem querendo fazer ali na maldade, mas para tentar não se prejudicar tanto. Então a gente sempre busca, né, ali a busca de evidências, pessoalmente, né? Eu sempre gosto de sentar do lado das pessoas, eu peço para eles trabalharem ali no dia a dia, então ver quais sistemas são utilizados, o que abre, o que não tem acesso, e nessa a gente consegue ver várias coisas. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem besta, mas de, né, assim, colaboradores que saíam para pausa e mantinham o sistema aberto, com acesso ali às informações, o sistema ficava aberto na tela.
Então, assim, a gente consegue com essas, sentando do ladinho, né, ficando ali do lado deles, a gente consegue pegar alguns riscos que só ali nas conversas, né, nos relatórios, a gente acaba perdendo. Então, essa questão de entrar ali no setor, levar essa questão de estar presente, né, da presença mesmo. E aí, o que pode ser feito, né, ali, caso tenha algo nesse sentido? A consultoria, infelizmente, ela não tem poder de decisão. A gente dá as orientações e a empresa, se quiser, ela segue, se não quiser, né, por diversos motivos, ela não tem como seguir. Então, a questão de sempre documentar, né? Documentar o que foi orientado, os riscos identificados, o que foi localizado, para que a gente consiga ali, de certa forma, né, garantir que o nosso trabalho foi feito de forma interessante, de forma, né, ali completa e tudo mais, e que o risco foi assumido pela diretoria ou por quem tem ali o poder de decisão. Dependendo, né, ali, caso tenha alguma mentira ou algo muito expressivo, a gente tem a NPD que fiscaliza, né? É muito difícil a gente, né, indicar o nosso próprio cliente, mas quando necessário, a NPD fiscaliza e a gente consegue fazer essa denúncia para a NPD para que ela faça a fiscalização e tome ali as medidas necessárias. Indo para emenda 115, que antes, né, se antes o direito não era considerado fundamental e quando passou a ser reconhecido, eu acho que tem muito a ver com a questão da afirmação, né? O direito de imagem é um direito fundamental, da vida privada é um direito fundamental, então era algo ali meio que usado como, né, ali na tentativa de aplicar no mesmo sentido, mas, né, o inciso ali, né, da proteção de dados em si, né, realmente foi ali com a emenda 115, porque entrou no artigo 5º, entrou no rol de direitos fundamentais. Então, né, no meu entendimento, a partir dali que realmente passou a ser reconhecido como um direito fundamental. Sobre os vazamentos, né, ali da questão da crítica do STJ, que eu tenho um artigo de opinião publicado na internet sobre isso. Eu sou da vertente da responsabilidade civil objetiva, sim. Eu critico, de fato, o STJ, justamente pelo fato de que, uma vez que teve essa emenda 115, virou um direito fundamental, é considerado um dano moral puro, é dano moral in re ipsa, não tem que se discutir a culpa. Então, eu entendo dessa vertente e eu critico, sim, o STJ com essa decisão deles, e eu entendo que viola o princípio da responsabilidade, sim, até porque a gente tem diversas responsabilidades que a LGPD traz que não obrigatoriamente vão causar um dano ao titular, mas que é uma responsabilidade prevista em lei. E com a emenda, né, que traz ali que a segurança, o direito ali na proteção de dados, ele é sim um direito fundamental, tem uma força maior para que essas responsabilidades, né, elas sejam que as empresas sejam culpabilizadas, né, tenham essa responsabilidade aplicada. A multa de 2%, eu posso ter passado rápido demais, mas não é sempre que será 2%. É 2% do faturamento da empresa, limitado a 2 milhões. Isso está lá no artigo 52, inciso 2º, salvo engano, essa definição da multa de 2%. A pseudonimização de dados que eu coloquei no meu trabalho, eu coloquei apenas a título de, embora, né, o artigo 3º traga, 3º ou 4º traga que os tratamento de dados para fins acadêmicos não tem a LGPD aplicada. Eu trouxe apenas para não tratar dados mesmo, para não trazer o nome da pessoa, embora, né, qualquer pessoa que pegue um número consiga ter acesso a essa informação, eu não quis fazer esse tratamento. Então, apenas ali a título de rodapé, porque eu não queria que tivesse ali no meu trabalho o nome da pessoa. E o guia orientativo, né, do encarregado de proteção de dados, a questão do conflito de interesse no agente de tratamento de pequeno porte. O conflito de interesse ele foi bem trabalhado em Brasília,
no primeiro encontro promovido pela NPD de encarregado, no dia 1º desse mês, inclusive, que eu estive lá. Foi um dos principais pontos que eles trouxeram, porque era o ponto de maior dúvida, né? As outras orientações, não tão orientações, como o professor Thomas comentou, já estavam no guia de agente de tratamento anteriormente. E o conflito de interesse, a própria NPD, que estava em peso lá, né, o pessoal que criou o guia orientativo, que fez a questão da resolução também, estava em peso lá, e eles comentaram bastante do conflito de interesse quanto a situações decisórias. Então, pessoas que têm cargo onde tomam muitas decisões na empresa, é considerado ali conflito de interesse. Então, né, gerentes, diretores e tudo mais, e infelizmente, né, no agente de tratamento de pequeno porte, geralmente vai ser quem vai ficar responsável ali por fazer essa questão de privacidade e proteção de dados, por ser o encarregado. Então, a sugestão, né, seria do encarregado terceirizado. É possibilitado o encarregado terceirizado, tem diversas empresas já ofertando esse serviço de encarregado terceirizado, e aí para tirar essa questão de conflito de interesse nas pequenas empresas, principalmente, a possibilidade seria contratar um encarregado terceirizado, que certamente, né, tende para vários gostos e vários bolsos, então eu acredito que consegue encontrar um bom sem onerar tanto, né, ali os custos do agente de tratamento de pequeno porte. Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas. Sem dúvida, Amanda, respondeu sim. Assim, são inquietações, né? Falo que a gente tem talvez uma mesmo posicionamento em relação a alguma perspectiva que você trouxe aqui, você evidenciou, desculpa. Assim, a questão do STJ nem se fala, a gente deixa quieto essa. Mas, assim, esse olhar sobre, vamos dizer assim, efetividade sobre a lei, ou seja, por que a lei foi criada. Então, parece que entra em contramão, ou seja, parece que entra em conflito direto. Então, essas ponderações, até mesmo do conflito de interesse, a questão aí, vamos dizer assim, das comissões. Então, quando você passa esse olhar, e o seu trabalho faz isso, passa esse olhar todo, parece que toa, né? Mas e aí? Então, assim, a responsabilidade é subjetiva? Como assim? Ou seja, é para isso que foi criada? Para voltar assim, a ser até menos protetiva que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ou seja, que poderia ser aplicado nesse caso, como foi aplicado até ela entrar em pleno vigor. E assim, então eu concordo com você. Eu tinha uma pergunta aqui, mas assim, sobre os valores. Mas eu entendo eu já sei essa resposta e já estou por satisfeito, porque os valores de 11.973, ou seja, essa média, ela é muito baixa devido às projeções e as perspectivas de danos causados, porque um vazamento ele não encerra apenas no ato do vazamento, ele eventualmente pode trazer várias perspectivas futuras, né, de novos contatos, de tentativas de golpes, ou seja, hoje nós estamos vivendo, né, numa era que contatos são feitos com familiares, com pessoas, graças a vazamento, graças à não proteção de dados. Então, né, eu estou mais que satisfeito, eu agradeço novamente pelo convite e por ter participado e assistido uma aula de proteção de dados. Sua palavra. Obrigado, Thomas. Eu passo a palavra ao professor André. Bom dia a todos. Quero saudar o professor Fábio e agradecê-lo pelo convite de estar aqui. Está sendo agraciado nessa manhã com a aula da candidata Amanda. Quero agradecer também e saudar os demais membros da banca, professora doutora Daniela, professor doutor Tomás, também contribuíram muito. Eu acho que quem ganha mais em tudo isso aqui é a Amanda, que recebeu ótimas orientações, além de ter um orientador que é um as. Então,
Passando essa primeira parte, vamos lá. Eu gostei muito do trabalho, acho que é um tema pouco explorado, espinhoso, de certo modo, e muito importante, principalmente em questões práticas. Fazer uma busca de 2.000 julgados e ler eles, olha, isso aí é um trabalho hercúleo, isso não é fácil não, hein? Então, só por isso já tinha que sair aprovada, mas não é o único critério. Eu quero lhe passar talvez uma dica, né, vendo da maneira como foi escrito o seu trabalho e também como outras pessoas escrevem com base nessa pesquisa de campo. Então, tem esse livro aqui, ele não tem nada a ver com o LGPD, mas ele fala sobre princípios contratuais aplicados. E ele trata aqui de análise do TJRJ. Então, seria interessante dar uma olhada nesse livro para ver como que o argumento foi construído, desenvolvido, como que os dados foram colocados. Isso aí eu acho que vai engrandecer ainda mais o seu trabalho. Bom, algumas questões aqui de estética que eu preciso passar. Eu acho que a questão de uma revisão do trabalho ela é importante, a questão de formatação, a questão de citação de bibliografia. Como o professor Tomás muito bem disse, tem obras que são de fácil acesso, então não teria necessidade de um ápode. Cito também um que foi retirado, Marcondes, que foi retirado do Requião. Então, por né, ter esse acesso mais fácil, o teu trabalho ele fica mais rico. Bom, verificando aqui esteticamente ele, a construção são três, me perdoe. Tem o sumário, a introdução, são 3 capítulos, os agentes e aplicação prática, posteriormente a conclusão. Vendo eles, me parece que o capítulo 2 ele poderia ser encorpado. E por que ele poderia ser encorpado? Por uma diferença de páginas com relação aos outros, mas também porque faz parte do teu tema central aqui, quando a gente vai buscar a leitura do título e comparar com o trabalho. Então, com base nisso, eu vou te sugerir 2 bibliografias, uma delas até responderia à última pergunta do professor Tomás. É a tese de doutorado da professora Renata Caprioli Zoccatelli Queiroz, e o título é A Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e a disciplina jurídica do encarregado de proteção de dados processuais. Ela defendeu em 2021, ela já tem o pós-doc dela, que também trata nesse tema. Então, seria interessante dar uma olhada. A Renata, ela teve orientação do Newton De Luca, que também tem artigos publicados sobre isso. E o Newton De Luca, ele foi orientador do Tarcísio Teixeira, que você cita no seu trabalho. Então, olha só como que o link fica. Então, seria muito interessante verificar aí esses 2 autores. Pois bem, eu vi aqui no seu trabalho 2 considerações a mais, uma delas no item 1.3.3, em que é falado sobre a responsabilidade. E a candidata muito bem explicou isso durante a apresentação. Então, essa responsabilidade ela pode ser subjetiva, pode ser objetiva, pode ser proativa. Mas e a Amanda? O que a Amanda acha que é? Porque o juiz ele vai julgar, mas eu quero saber a opinião da autora do trabalho. No item 2.1.2, é feita uma menção sobre o direito italiano. Essa seria uma boa oportunidade de colocar uma doutrina do direito italiano para fortalecer ainda mais o seu texto. Bom, vamos lá para as perguntas, então, sem mais delongas. A primeira pergunta, a questão da opinião sobre que tipo de responsabilidade se aplica. Posteriormente, agora me baseando aqui no título, conceito jurídico do termo agente de tratamento de pequeno porte. Gostaria de saber se a candidata ela entende
que o conceito que é colocado na legislação é o adequado, se não é. Me parece que foi falado alguma coisa de startup, isso pode ser trazido na resposta. E ainda no título, então a gente vê aqui, conceito jurídico do termo agente de tratamento de pequeno porte inserido na resolução CDANP número 2 de 2022, que é um dispositivo que fala sobre flexibilização, e o impacto jurídico-econômico a eles causado pela LGPD, com base nos julgados do TJ São Paulo. Então, aqui a gente abre para algumas perguntas que têm um cunho de uma avaliação das flexibilizações para esses pequenos portes, o impacto econômico das sanções da LGPD e os desafios de interpretação e aplicação das leis. Então, seguem aqui 3 perguntas. Com base na resolução CDANP número 2 de 2022, como as flexibilizações legais para agentes de tratamento de pequeno porte afetam a aplicação prática da LGPD? Eu gostaria que a candidata ela discutisse os benefícios e riscos dessa flexibilização para pequenos empresários e para os titulares de dados. Com relação ao impacto econômico, e trazendo aqui as decisões do TJ São Paulo, qual tem sido o impacto econômico nas empresas consideradas agentes de tratamento de pequeno porte? Então, já foi aqui explicado, né, com o professor Tomás, mas essas personalidades elas foram proporcionais e efetivas na promoção da conformidade da lei? E por último, considerando as diversidade de interpretações dos magistrados, foi falado no trabalho, não temos uma opinião, né, convergente. Quais são os principais desafios enfrentados pelo TJ São Paulo na própria aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, em especial com relação aos agentes de pequeno porte? Nessa resposta, eu gostaria que fosse pensado também sobre as implicações desses desafios para a própria segurança jurídica e para a eficácia na proteção de dados no Brasil. Essas perguntas, Amanda, elas podem parecer amplas, monstruosas, mas elas também estão aqui para te direcionar para uma expansão do seu trabalho. Eu imagino que, por respirar LGPD, um doutorado vinha aí em breve. Então, de repente, essas perguntas podem também ser o norte para uma expansão desse trabalho. Muito obrigado mais uma vez, e agora vamos ver como que a Amanda vai sair dessa. Muito obrigada, professor André, pelas considerações, pelas perguntas. Muito obrigada por topar estar aqui presente, né? Recebendo o trabalho pela primeira vez. Vamos lá. Opinião sobre a responsabilidade. Acho que eu já deixei um pouco claro que eu sou da vertente da responsabilidade objetiva, por todos os fundamentos já exarados antes, da questão da emenda 115, direito fundamental, dano moral puro, né? Então, dano em ré ipsa, a questão da responsabilidade objetiva. É essa a minha opinião sobre a responsabilidade dos agentes de tratamento de acordo com a LGPD. Sobre o conceito, se o conceito de agente de tratamento de pequeno porte é adequado. Em parte. Depende do direito. Eu concordo com uma parte do conceito, porém, a questão da startup, eu acredito, e graças ao insight que o professor Thomas trouxe na qualificação, inclusive de pensar sobre o assunto, né, de refletir, estudar e tudo mais, a gente chega à conclusão de que, né, a startup, via de regra, ela nunca vai ser considerada um agente de tratamento de pequeno porte, então não faz sentido a startup estar ali, bem como muitos conceitos ali, como eu trouxe na minha conclusão, eles ainda são muito amplos. Então, assim, é interessante, é adequado o entendimento na questão de que é alto risco quando tem um tratamento em larga escala, quando tem uma tecnologia ali emergente, uma questão de
utilizar a automação, né, tem um alto risco nesse tratamento, porém ainda faltam muitas orientações de como a ANPD entende isso, como os tribunais entendem isso, porque a gente não tem material suficiente para que a gente consiga subsidiar e trazer uma questão para, né, as pequenas empresas, para os nossos clientes, de olha, isso aqui é considerado, isso aqui não é considerado. Hoje a gente está em uma questão de que a mesma situação, ela é considerada e ela não é considerada. Tanto que ali nos julgados, né, nas condenações, exatamente o mesmo fato, a gente teve uma condenação de 15 mil, a gente teve uma condenação de 10 mil, e a gente teve magistrado que entendeu que não era dano. Então, a gente tem ainda é muito subjetivo. Então, eu acredito que dava para trazer um pouco mais de critério ou um pouco mais de orientação do que a ANPD entende, até porque, né, a ANPD, como órgão fiscalizador, não orienta só nós, mas também o entendimento para os próprios magistrados. Com base na resolução, como, né, a questão da flexibilização afeta a aplicação prática. Para as empresas, o maior benefício, de fato, é o prazo, né? Tem um prazo maior para conseguir se organizar melhor. Porém, ao meu ver, é o único benefício, de fato, que essa flexibilização traz, tá? Os outros, a questão de possibilidade de não nomear um encarregado não traz um benefício efetivo para a empresa, até porque não tem custo, não gera tempo ali para fazer essa nomeação, e geralmente, né, pode ser uma pessoa interna, não tem problema. E o risco, né, dessa flexibilização, ele vem justamente no fato de não ter certeza, ter essa insegurança jurídica se aquela microempresa, aquela empresa de pequeno porte vai ser considerada agente de tratamento de pequeno porte ou não, pelos critérios subjetivos, né? Se, por exemplo, a consultoria ela pode entender que se enquadra como agente de tratamento de pequeno porte, deixa de indicar encarregado, demora, né, mais tempo ali dentro do prazo da flexibilização, porém a ANPD faz a análise e fala, olha, tem esse ponto aqui que eu entendo que é um tratamento de alto risco, então você não é um agente de tratamento de pequeno porte. Você tinha que ter, né, ali feito toda a questão no prazo correto, ter identificado. Então eu vejo que esse é o maior risco e por esse motivo, né, quando eu tenho a possibilidade de falar para os clientes, mesmo que sejam ali, né, agentes de tratamento, eu sempre oriento a indicar o encarregado, a tentar, né, a atuar ali dentro do prazo, fazer os registros da forma completa, justamente para que não corram esse risco que existe. O impacto causado às empresas de pequeno porte pelo valor ali das condenações, pelas condenações, eu vejo, de certa forma, como efetivo, iniciando do fato de que boa parte das empresas até hoje acreditam que a LGPD não vai pegar, por isso não se adequam, e isso eu vejo na prática como consultora, muitas empresas não fazem adequação porque acreditam que não vai ter fiscalização, não vão receber ali condenações ou não vão receber sanções administrativas. Então, o impacto, ele, de certa forma, é efetivo, porém, não tenho certeza se são proporcionais, justamente pelo fato de que, né, embora tenha ali a resolução de como é feita essa métrica e tudo mais, no judicial não tem uma métrica, vai ali do feeling do julgador, de como ele está se sentindo no dia. E aí a gente volta aos julgados que eu trouxe no próprio trabalho, onde em um mesmo caso, né, teve 15 mil, teve 10 mil e não teve condenação. Então, assim, depende do caso concreto. Tem casos que podem ser proporcionais, ainda mais para uma empresa, né, de pequeno porte que não tem, às vezes, condição, né, ali de fazer a adequação de forma completa, às vezes acaba deixando uma coisa de lado e depois acaba recebendo essa sanção. Mas depende muito do caso concreto. E a última questão, né, quais os principais desafios na aplicação da LGPD, as implicações
principalmente na questão da segurança jurídica. Olha, eu não sei se eu consigo localizar mais algum dentre todos os que a gente já conversou. A gente tem vários desafios na aplicação da LGPD, começando, né, da quase a necessidade da gente ter que convencer a empresa de que ela precisa se adequar. Esse é o principal desafio na aplicação da LGPD. E de toda a questão, né, de tempo, dinheiro, de pessoas, de insegurança, né, se é ali agente de pequeno porte, se não é, se precisa, né, ter aquela parte, se precisa informar encarregado, se não precisa, se precisa atender às determinações, se não precisa. Então, eu acredito que são esses os principais desafios, todos os que a gente já conversou. Eu não sei se eu respondi o professor André de forma satisfatória, se ele deseja algo mais, se tem algo que eu deixei de comentar. Amanda, eu gostei muito das tuas respostas. São questões espinhosas que eu coloquei aqui, né? Como eu havia dito, né, podem ser pontapés aí para avanços no seu estudo. Realmente é muito complicado a gente... O que o juiz vai pensar? Por mais que existam balizas ali, julgados, né, que ele pode se basear na própria lei, mas e aí? E na hora do vamos ver? Como foi abordada? O tamanho da empresa influencia ou não? Então, é por causa disso que trabalhos como o seu são importantes, porque você dá o fundamento. Então, eu estou satisfeito pelas respostas, gostei muito da apresentação, gostei muito de como a candidata tem conhecimento sobre o assunto e desejo sucesso a partir daí. Eu estou muito satisfeito e passo a palavra agora ao orientador, que também está de parabéns pela aluna e pela orientação. Muito obrigado. Agora eu peço a todos que aguardem aqui na sala. Nós vamos nos retirar a uma outra sala para deliberar sobre a nota e a aprovação. Acho que todos vocês receberam o link por e-mail, né? Beleza. Então vamos lá. Até daqui a pouco. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia, Leandra. Parabéns, a sala tá cheia, hein? Temos Sério? muitos convidados. Eu não consigo ver. Vamos ver se o pessoal quer se manifestar aqui. Temos 17 pessoas assistindo. Meu Deus. O pessoal tá tímido, tá todo mundo recusando. Professor Thomas, acho que o professor errou a sala. Ele voltou para cá e saiu.
Todo mundo tímido. Amanda, ninguém quer aparecer. Ai, ai. Secando a mão, tava com um papelzinho aqui do lado, secando a mão, suando. Cadê o André? O André tá aparecendo aí para vocês? Para mim não. Ah, tem que promover ele a palestrante, eu acho. Eu não sei porque o link tá colocando a gente lá no. Eu olhei aqui, deixa eu ver se ele aparece. Ele entrou? Entrou. É. Já.
Bom dia, meu caro Alfredo. Como você está, meu querido? Meu Deus. Ótimo. Bom, então estamos todos aqui e até com a presença do Alfredo, Amanda, não queria ter que falar isso para você, mas você foi aprovada com nota 10 e com recomendação de publicação. Meus parabéns mais uma vez. Acho que isso não é nenhuma novidade. Você é uma das nossas melhores mestrandas e o seu trabalho foi um trabalho assim, olha, que há muito tempo eu não via, tá? Foi um esforço, uma dedicação muito grande e eu acho que ele merece aí uma publicação para a gente trazer para a comunidade jurídica aí toda essa sua pesquisa que não é fácil a gente analisar 2.000 processos, né? Então, é uma coisa assim bem grandiosa mesmo para nós do direito, que às vezes estamos acostumados só a ficar escrevendo, né? Você foi além disso e fez aquela pesquisa. Meus parabéns e agora é só comemorar. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, de verdade. Vocês foram fundamentais para toda essa construção, para esse trabalho. Com certeza, assim, tenho uma certeza que vocês estão todos no meu coração e no meu livrinho, assim, da história da vida. Muito obrigada. Ah, Amanda, você foi minha primeira orientanda, hein? Ainda bem que, olha, foi assim, eu fui muito abençoado de ter tido a oportunidade de ter sido seu orientador. A primeira orientanda com um trabalho assim que, olha, excelente. Meus parabéns. Ai, obrigada. Começamos com o pé direito. Veio o presente de aniversário, que você tanto queria. Sim, meu aniversário foi dia 22, ó, presentão. Bom, é isso aí, meus queridos. Caso alguém queira falar mais alguma coisa, mas vamos nos encaminhando aí para o fim. Tchau, gente. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Até a próxima. Alfredo, meus cumprimentos. Bom vê-lo. Leânia, obrigada aí por sempre estar organizando tudo para gente. Os demais professores. E Amanda, parabéns. Não desista aí, continue, quem sabe, doutorado aí e siga aí para a publicação. E Até Amanda, mais. não esquece de tirar o print aí para você postar, tá? Eu pedi Não para sei a se você já família, eles fez. tirando vários prints, porque eu falei, eu Ah, tenho então certeza que eu tá vou bom. esquecer. E o print, Guilherme, então, vai lá, tira um print. Vamos tirar um print Peraí, aí. vamos se arrumar, gente. Ah, Deixa eu ligar a luzinha aqui para mim, porque tem que comprar aqueles LED, mas eu sempre esqueço. Mais ou menos. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Pronto. Aê. E É isso depois aí, meus marca queridos. com a autorização expressa de todos, ou seja, a proteção de dados sempre cumprida aqui. Parabéns, Amanda. Muito bom participar dessa também, mais uma etapa da sua vida. Muito orgulhoso. Obrigada, Parabéns. obrigada. Você foi na graduação dela também, Thomas? Foi. Eu fui professor de empresarial dela. Na Ah, graduação. que legal. Que bonito. Que legal. Mas é isso aí, meus queridos. Tenham todos aí um bom dia e obrigado mais uma vez aí pela colaboração de todos vocês. agradeço os Tchau. professores avaliadores. Mais uma vez aí. Opa, agradeço a André e Tom, os professores avaliadores que disponibilizaram o tempo para vir aqui contribuir com a Ambra. E parabéns, Amanda, parabéns. É uma grande satisfação ter você agora no lado dos alumni da Ambra, os mestres que se formaram conosco. Parabéns, Fábio. Foi a primeira defesa de orientando seu Fábio? Não Foi a sabia. primeira. Ah, você participa sempre em defesa dos outros, né? Na verdade eu tô com um monte orientando, né? Mas os que estavam na frente dela, eles não entraram na segunda etapa ainda. Então ela Ah, foi a primeira que de fato finalizou. boa, parabéns. Então, obrigado, professor André, obrigado, professor Thomas, que eu não os conhecia. Obrigado por contribuírem aqui com a nossa instituição, avaliando o trabalho da Amanda. Amanda, muito feliz que você agora esteja do lado do grupo de alumni da Ambra University. A alumni enfim, tem o alumni e tem a alma mater, que é a universidade, que é a alma mater onde a pessoa estuda. E alma mater é um termo interessante que eu gosto sempre de comentar, significa a mãe que nutre e alimenta o nosso intelecto, né? Então, a gente tem
Obviamente, nós temos grande importância do nosso corpo, né? Fábio é muito cuidadoso com o corpo dele, vai sempre para a academia, eu tenho que me inspirar nele nesse aspecto, mas no aspecto intelectual a gente está aqui contribuindo para nutrir o intelecto da Amanda, e é uma satisfação que a Ambra seja a sua alma mater agora, eternizado no nível do mestrado, mano. Então, muito obrigado por você ter escolhido a Ambra, e parabéns por ter conquistado até aqui. Parabéns pela nota 10. E se quiser publicar na editora da Ambra Press, sempre que a banca recomenda, a gente publica obrigatoriamente a critério, claro, do mestre, da pessoa que, a critério seu, se você quiser publicar na editora. A regra do jogo é quando a banca recomenda, aí a editora publica automaticamente, só depende do critério do novo ou da nova mestra, tá bom? Isso aí, meus queridos. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Parabéns, Amanda. Parabéns, Fábio. Obrigada. Obrigado, Daniela.